Bom, tudo pronto, é melhor já ir se acostumando. A frase foi o mote dos fãs de Bolsonaro nos últimos tempos. E não é que eles tinham razão? Bom, mas quem é Jair e que governo podemos esperar dele? E do Paulo Guedes? Na coletiva de ontem, o posto espiranga do Jair Bolsonaro quase explodiu e disse que o Mercosul não é prioridade nesse governo. E a esquerda, para onde ela vai agora? O PT vai liderar a oposição? E se liderar, que PT será esse? E os demais partidos, o que vai acontecer com eles? Quem decidiu votar nulo ontem ouviu críticas muito pesadas, sobretudo dos eleitores que contavam com uma virada de Haddad. Mas votar nulo é pecado? E fez mesmo diferença? Calma que a gente responde. Não aguenta mais tanta política? Fique ligado que a gente vai dar dicas para fazer um detox eleitoral. Eu mesmo acordei esgotado hoje. Eu estava que nem o pinto daquele cara no vídeo atribuído ao Dória, né? Cheio de coisa para fazer, mas sem a menor vontade de levantar. O excelentíssimo senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Se acostuma que essa será a realidade a partir de 2019. Os apoiadores do Bolsonaro passaram 2 anos avisando, é melhor já ir se acostumando. A gente não ouviu porque não quis ouvir, mas eles estavam certos. Eu mesmo, aliás, lá em 2014, quando o Bolsonaro ainda era traço, previ que ele seria presidente. A Mara, lembra, Mara? Que eu nem conhecia ainda, compartilhou nas redes sociais. Você lembra disso, Mara? Eu avisei. Agora resta... Não, você tem que dizer como é que era. Não, é melhor já ir mudando o discurso. Agora resta quem duvidou tentar entender o presidente eleito. Eduardo, você foi deputado federal de 87 a 2005. Ou seja, você conviveu muito com o Jair. Não. Mas você estava ali, né? Nem vi. Viu? Eu ia te perguntar como é que era o Jair. Vendo que a atuação... Eu nem notei ele lá. Nem notou? Você nunca deu opa, naquele opa do corredor, assim, levantado de sobrancelha? Eu trabalhava muito, rapaz. E ele não? Não sei. Tá. Você nunca falou nada? Não, sinceramente, agora você perguntou, eu não lembro mesmo dele lá. Mas você não lembra porque você estava... Eu fiquei de 87 a 2003. Ele já estava lá. 2003, foi 2003. 2003. Quando é que você Mas começa a enxergar? É verdade também que eu vim 2 vezes para São Paulo para ser secretário de saúde, né? Então 2 vezes, a Luísa Erundina, minha queridíssima amiga, que graças a Deus elegeu muito bem, parabéns, Luísa Erundina, e depois a Marta Suplicy, me pediram para vir ser secretário de saúde, então eu me afastei de lá há um tempo, né? Mas eu fui um deputado bastante ativo, né? E não lembro realmente do Bolsonaro, realmente. Quando é que você começa a enxergar o deputado Jair Bolsonaro? Bem, eu não sou tão profeta que você falou disso de 2014, foi? Foi, é verdade. Ele falou isso no Twitter, ele falou... Se você for para o sertão lá na Bahia, você já pode montar algumas cidades messiânicas. Né? Olha aí, eu vou me candidatar um dia. Se nada der certo, São Tabet. Anote aqui, daqui 4 anos elegeremos Kibe, Antônio Tabet, senador pelo Rio de Janeiro. E não vem me punir por campanha eleitoral antecipada não, que é pré-campanha. Então, eu não tenho essa sua capacidade profética, mas eu comecei a falar esse assunto, né, quando isso já foi no final do ano passado, né, no meu Facebook lá artesanal, eu comecei a ver uma movimentação do Lula para voltar a ser candidato. Teve o impeachment, a Dilma se afastou, e o Lula deu o passo à frente e o candidato sou eu. E começou a fazer aquelas caravanas e tudo, né? E simultaneamente, o Bolsonaro, que apareceu junto com Caiado e outros deputados naquelas manifestações do impeachment, né, fortemente, foi quando aqui no Brasil começou a ter um movimento de direita muito explícito e muito forte. O Bolsonaro e o Caiado eram figuras carimbadas aqui nas manifestações do Brasil todo e na Paulista, né? Então, começou essa movimentação e eu já disse lá, e isso está cheirando o seguinte: o Lula e o Bolsonaro vão se desejar. Por quê? Qual era a lógica, né? E por isso que eu estava falando com o Gabriel, que o Bolsonaro
é obra do Lula. Eu falei isso. Nós concordamos plenamente. O pessoal, meus amigos do PT, que eu ainda tenho muitos amigos do PT, ficam muito nervosos. Ficam nervosos. A minha mulher fala, para de falar isso, pelo amor de Deus, vai perder seus amigos todos. Mas então, eu comecei... a verdade incomoda. Então, toma cuidado para eles não te self-danielizar. Lá atrás, já eu comecei a ver que havia um certo namoro. Porque como a nossa eleição é em 2 turnos, né, era um segundo turno ideal para o Lula e para o Bolsonaro. Então eu comecei a ver, comecei a falar no meu Facebook, meu Deus, eu estou vendo isso que vai acontecer. E que o Lula é um gênio da política, né, ele quer o Bolsonaro no segundo turno. Por quê? Porque ele vai dar no Bolsonaro de 7-1. Vai ser igual aquele jogo lá em Belo Horizonte. Nem me lembro. Então veja, né, isso era no final do ano passado. Né? O Lula tinha seus 30% garantido, portanto o Lula estava no segundo turno garantido. Né? E se ele inflasse, se ele polarizasse e fosse polarizado pelo Bolsonaro, o que ia acontecer? A esquerda, o centro-direita ia ficar com o Lula e ia esmagar o povo do Bolsonaro. Esse era o plano. E o Lula, para voltar, ele começou a fazer a sua campanha tendo isso em vista. Né? E o Bolsonaro visualizava também que ele, polarizando com o Lula, né, e ele começou a ver que por causa daquelas manifestações do impeachment que havia espaço para uma pregação desse tipo, baseado em quê? No naufrágio econômico que o PT levou ao país, aqueles escândalos, petrolão, mensalão, toda essa questão da corrupção e no nicho da violência. Então ele centrou a sua pregação pelo Brasil afora nessas 3 coisas. Mas ele não contava com a prisão. Não contava com? Não contava com a prisão. Quem não contava? Lula. Não, Lula não contava com ser preso, mas ele faz do limão uma limonada. A prisão, e eu também falei isso no meu Facebook, a prisão, é claro, se a pessoa é condenada, tem que ir preso, né? Se tem justiça, foi julgado, teve defesa, melhores advogados do Brasil, tal, foi preso, tem que julgar. Mas eu dizia já, naquela ocasião, isso aí, em vez de diminuir os 30% dele, vai levar ele para 40%. Aconteceu. Por o Brasil, antes de ser Brasil, era o país da Vera Cruz, o país da Santa Cruz. Ou seja, né, é o país feito sob a égide do martírio. Né? Então, ele vai para 40%. Ele continua, as caravanas dele, que ele fazia pelo Brasil, inclusive algumas com dificuldade, ele passou a fazer sentado na cama dele lá em Curitiba. Então, veja, agora... né? Então, esse segundo turno, que você colocou aqui, que foi um segundo turno da ressaca, né? Começou a ser gestado com essa estratégia do Lula. E ele pensava que com as caravanas e depois com a prisão e com o enfrentamento da justiça, que ele enfrentou a justiça e arrastou o PT para o enfrentamento da justiça, incrível, né? Ele queria garantir um segundo turno com o Bolsonaro. O que ele não contava, o que ele não combinou com os russos, né? Isso o Garrincha já dizia, né? Tem que combinar com os russos, que foi a revolta do povo brasileiro, da classe média, de trabalhadores pelo Brasil afora, com o quê? Com os desmandos da economia, com o petrolão, com o mensalão, etc. Então, a eleição tomou um volume, né, e uma conotação de revolta popular. De revolta popular com essas 3 questões. E o Lula submergiu. E não só com isso também, né? Essa classe média, ela também ficou muito ofendida, foi muito oprimida com qualquer tipo de comportamento que fosse contrário ao PT, de um dedo em rixa apontado para ela, taxando de fascista e outras coisas piores. Você até falou disso também naquele seu vídeo e foi muito bom. Todo mundo quer saber qual Bolsonaro vai governar o país. A montagem do governo está sendo feita da casa dele no Rio de Janeiro, né? Quem está lá é o Ricardo Taves, que acompanhou a movimentação por lá. Roda aí. Fala, pessoal do Segunda Chamada, tudo bem? E depois da guerra que foi essa eleição presidencial brasileira, com direito até a jipe camuflado aqui em frente à casa do agora presidente eleito Jair Bolsonaro, o clima é de calmaria aqui na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Poucos apoiadores, militantes aqui em frente à residência de Bolsonaro, muitas buzinas provocadas por uma faixa que pede para que os seus eleitores buzinem para comemorar a vitória e sim, muito trabalho, articulação já avisando o governo que se inicia no próximo dia 1º de janeiro. Bolsonaro, aliás, recebeu uma mensagem no Twitter de Donald Trump, apoiando a eleição, enfim, desejando boa sorte, votos de sucesso para o presidente brasileiro. Aliás, Antônio Tabet, você acredita em astrologia? Pois é, os astros dizem que esse ariano
com ascendente em Câncer, tem, por incrível que pareça, quando sua lua está aflita, inclinações para ONGs e partidos de esquerda. Mas parece que não. Diz também que o Bolsonaro é regido por Marte, deus da guerra na mitologia grega. Enfim, os astros prometem bastante aí para o nosso presidente nos próximos 4 anos. Eu sou Ricardo Taves, do Rio de Janeiro, para o My News.